Canal RS Live Esportes, gravando aqui essa entrevista com o executivo de futebol do Paysandu, Felipe Albuquerque, no qual a gente agradece, claro, a oportunidade. Felipe, janela de transferência fechando sexta-feira agora. Como é que o Paysandu está aí, né, observando esses últimos momentos dessa primeira janela, já que a próxima vai abrir somente lá para praticamente metade desse ano de 2025? Sim. Primeiro, satisfação falar contigo, Ronaldo. Sempre um prazer poder falar para a torcida fiel bicolor. Nós estamos trabalhando intensamente. Eu até brincava algumas horas antes de vir para o estádio com o analista de mercado e com o Anderson Muniz, que é o supervisor do clube. Eu falei para ele dentro do ônibus quantos dias teve o dia hoje. Então, realmente está sendo insano, cara. Esses momentos finais de fechamento de janela, a gente está trabalhando com a maior agilidade possível para a gente conseguir anunciar aí alguns reforços. A gente entende que nós temos uma equipe muito qualificada e vamos buscar qualificar ela cada vez mais. A gente tem consciência de que a próxima janela é só daqui a 50 dias, ela vai ser bem curtinha, né, que é uma janela excepcional por conta do Mundial de Clubes. Então a gente até lá nós vamos estar na 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, temos a final da Copa Verde, a final do estadual, a terceira fase da Copa do Brasil. Então nós vamos buscar nos reforçar desde que a gente entenda que vem atletas que venham para somar. A gente tem, volto a dizer, um elenco muito qualificado, competitivo, então qualquer atleta que vier agora tem que vir para somar, tem que vir para qualificar ainda mais esse elenco. Qual é a prioridade agora do futebol? Existe uma posição de preferência, aquela que vocês estão assim, com aquela prioridade, poxa, vamos tentar logo ter um atleta nessa posição, que é a nossa maior necessidade do momento. Existe isso ou está tudo em aberto? Não, a gente o tempo todo monitora todas as posições. Obviamente que assim como o torcedor entende, nós que estamos vivendo o dia a dia entendemos que tem algumas carências. Mas a gente está atento, o mercado assim, está muito aquecido nesse momento. Algumas oportunidades que pareciam impossíveis, elas se tornam viáveis nesses momentos finais. A gente tem que ver a questão da viabilidade, porque é muito pouco tempo. Então, assim, tem vários fatores que tem que ser analisados, mas a gente tem uma expectativa de finalizar bem essa janela. Paysandu que tem um dos elencos mais enxutos dessa Série B e que, pelo que está se caminhando, pretende a continuar dessa mesma forma, ou seja, trazer atletas, mas não naquela questão de quantidade, mas sim de qualidade. Sim, porque é importante que o torcedor entenda que o caixa ele é um só. A gente só tem um único montante de dinheiro para investir. Então, quando você faz muitas apostas, você deixa de ter um elenco qualificado. Então, o nosso objetivo esse ano foi: nós vamos trazer atletas com um valor mais alto, mas atletas mais qualificados. Então, isso é um modelo de montagem, diferente do que já foi feito em anos anteriores. Foi essa maneira que a gente decidiu seguir. Qualificar, trouxemos jogadores de Série A, trouxemos jogadores top de Série B, então fizemos bons investimentos para ter um elenco mais qualificado, e foi nessa direção que a gente decidiu seguir. Felipe, agora mata uma curiosidade minha. Essa questão do calendário do Paysandu, esse monte de competição que o Paysandu está tendo, esse calendário longo que o Paysandu vai ter, isso de uma certa forma ajuda na hora de contratar os jogadores? Poxa, tá aqui, olha, você tem pelo menos aqui até o final do ano garantido aqui para você trabalhar e receber aqui no Paysandu. Com toda certeza. O fato de estar vivo em 4 competições é um diferencial competitivo nosso, né, que poucos clubes no Brasil têm. Então, o jogador, quando escolhe, ele escolhe por isso também, né? Ele escolhe porque ele está vindo para um grande clube, para um clube bicampeão de Série B de Campeonato Brasileiro, que tem uma belíssima torcida, que lota o Estádio Mangueirão, que lota Curuzu. Então, todos esses são pontos que o atleta analisa na tomada de decisão dele. Então, estar vivo em 4 competições é um diferencial competitivo do Paysandu. Agora, falando a respeito dessas competições, hoje teve o sorteio da Copa do Brasil, o Paysandu vai enfrentar o Bahia. O que você achou desse confronto? É um confronto mais equiparado, um confronto que dá para se pensar num avanço para as oitavas de final, por exemplo? Nós temos que pensar, porque o Paysandu é gigante, é uma equipe muito respeitada em qualquer parte do território brasileiro, mas nós vamos enfrentar uma outra equipe também muito qualificada. O Bahia vem com um investimento muito grande, né, nos últimos anos, desde que se tornou uma SAF, acaba de ser campeão estadual, iniciou bem o Campeonato Brasileiro, hoje tem um meio de campo muito qualificado, tem jogadores extremos aí, o próprio Eric Pulga que nós enfrentamos ano passado no Ceará, um jogador aí de altíssimo nível, top player hoje no Brasil. Então eles têm um elenco muito qualificado, nós vamos respeitar, mas nós vamos competir para tentar buscar essa classificação. Para encerrar da minha parte, o estádio da Curuzu, naquele processo de revitalização do gramado, a tendência é de que 30, 40 dias a Curuzu volte. É importante ter a Curuzu nesse momento. Claro, o Mangueirão tem a sua importância, obviamente, é o estádio com a melhor estrutura aqui do Pará, é o maior estádio que a gente tem aqui
mas a casa do Paysandu é a Curuzu, e ter a Curuzu de volta também pode ser um fator importante para essa temporada? Com toda certeza. Nós temos na Curuzu a nossa casa, né, a Curuzu é um diferencial nosso, a gente sabe que quando a Curuzu está lotada, todos os times temem jogar dentro da Curuzu. O Estádio Olímpico do Pará ficou belíssimo, uma bela iluminação, eu tenho dito isso reiteradas vezes, acredito que hoje está nos top 5 gramados do Brasil, Verdade. então a gente olhando aqui um gramado impecável, bons vestiários, uma boa iluminação, então uma condição para o torcedor muito boa, então realmente o Estádio Olímpico do Pará ficou um estádio top hoje no Brasil, tanto é que a seleção vem jogar aqui, Supercopa do Brasil aconteceu aqui também, mas a Curuzu é a nossa casa e nós estamos muito ansiosos para poder voltar a atuar lá, porque a gente sabe que toda equipe que vai jogar na Curuzu, ela teme enfrentar o Paysandu lá dentro, porque a força da nossa torcida, ela se potencializa dentro da Curuzu. Então a gente está contando os dias para poder voltar para casa. Felipe, muito obrigado. O canal RS Live Esporte está aqui à disposição sempre. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez me abrir o microfone, sei da grande repercussão que você tem, então me dá a oportunidade de falar com o torcedor, eu te agradeço por isso.